Estamos hoje com mais um Conecta Pecuária, né? Fórum da Suinicultura. A gente está com dois convidados especiais hoje aqui, da AgroSérie Speak. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, né? Eu acho que é de forma mais informal, tranquila, por favor. Se puderem falar um pouquinho sobre vocês, as histórias e por diante. Beleza. Bom, primeiramente, bom dia, Euler. Bom dia a todos os associados da Cooperativa Castrolanda. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje, dentro do evento da AgroLeite, em especial no Fórum de Suinocultura. Eu sou Alexandre Rosa, eu sou médico veterinário e diretor superintendente da AgroSérie Speak, onde eu já estou lá há quase 30 anos trabalhando na atividade. E a gente é uma empresa de genética de suínos, líder global, temos uma sociedade. Mas o objetivo de nós hoje aqui é compartilhar um pouco com vocês as visões que a gente tem sobre a atividade, também sobre o melhoramento genético. Bom dia a todos. Euler, obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre um prazer estar com vocês aqui da Castrolanda, sobretudo nesse momento, né, uma semana aí bastante movimentada com a AgroLeite, né? Gostaria também de cumprimentar a todos os cooperados da cooperativa pelo excelente trabalho e os resultados. Bom, meu nome é Nilo de Sá, sou médico veterinário e trabalho no AgroSérie Speak, sou responsável pelo atendimento técnico comercial à Castrolanda. Então tá, senhores, eu gostaria de iniciar sobre dois aspectos, né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão da genética em si, né? Que é um fornecedor, um dos principais parceiros nossos, né? E depois um pouquinho sobre o mercado, né? Eu queria saber um pouquinho sobre os números da AgroSérie. Como é que ela está no mercado, como é que ela está expandindo. Eu escutei recentemente sobre uma questão de uma genética de vocês que era resistente a PIRS, referente à inovação e assim por diante. Pode contar para nós como é que tá isso aí, de modo geral? Beleza. A AgroSérie Speak é uma sociedade entre o Grupo AgroSéries, que faz 80 anos esse ano, é uma empresa familiar, e a PIC, que é a nossa sócia, que é uma empresa de capital aberto, inglesa, né? Essa sociedade entre as duas empresas faz, agora nesse mês de setembro, 48 anos, quase 5 décadas, né, de existência. Foi a primeira empresa que no Brasil trouxe o conceito de linhagem genética para retorno econômico. E não só pensar em raça, como Large White, Landrace, Duroc. A avicultura já estava mais rápido nesse caminho, né? Quando a gente para de falar de raça e fala em retorno e fala em características como conversão, ganho de peso, carcaça. Então ela trouxe isso lá no final dos anos 70, esse novo conceito. Cresceu bastante, né? A gente atua não apenas no Brasil, a nossa sociedade, mas na Argentina, no Paraguai e no Uruguai. Mas exportamos material genético para muitos países onde a PIC atua. A gente trabalha basicamente com uma matriz e dois reprodutores, né? O 337 e 800, a matriz é a Cambro. Eu diria para você que o trabalho nosso, ele vem mudando ao longo dos anos, onde num primeiro momento se focava apenas em entregar para o suinocultor uma matriz de alta performance, de eficiência reprodutiva e um macho que trouxesse conversão e carcaça, para um produto que seja mais economicamente viável, mas a gente investiu muito na parte de serviços técnicos, né? Porque o produto tem um potencial genético muito alto, mas se você não adequa o teu manejo, a tua instalação, a tua nutrição, a tua sanidade, você não consegue extrair todo aquele potencial, né? A genética a gente chama que é a locomotiva do trem, mas ela sozinha ela não puxa, ela não faz o resultado, ela precisa ter os vagões. Então a gente investiu muito nos últimos 10 anos aí em serviços técnicos. A gente tem uma equipe de serviços voltada para reprodução, para crescimento, para validação de produtos junto com os clientes, para testar manejos, uma equipe também para a indústria, né? Assim como vocês também têm essa parceria aí com a Aurora para ajudar a extrair o máximo na indústria, na parte sanitária. Então a gente foi investindo muito nessa área. E hoje a nossa equipe de serviços técnicos ela é 3 vezes maior que a equipe comercial, porque as vendas são na forma de contrato, né? Então o mais importante é como é que o cliente utiliza o nosso produto e tem sucesso com ele. O melhoramento genético, ele vem mudando bastante, ele é dinâmico, né? O grande desafio do melhoramento genético é você antecipar a tendência, né?
E assim, né, aproveitando o link, né? E equilibrar as aptidões, né? Exato. Porque às vezes uma reprodução muito boa, ok, mas também penaliza na conversão. Então, como é que você junta isso, né? Então, a gente sempre fala, é igual quando você tem... tá reunido você e sua esposa, mais um casal, e você chama uma pizza grande. Pizza grande tem 8 fatias, né? Que ela tem, normal. E aí, alguém quer comer 4. Porque tem mais fome. Os outros 3 vão ter que se virar com 4. Esse é o Euler. Exato. Entendeu? Então, o tamanho da pizza não vai mudar. Alguém pode comer mais fatia. A seleção genética é mais ou menos a mesma coisa. Então, você define, eu quero selecionar para conversão alimentar, eu quero selecionar para ganho de peso. Se você aumenta o foco de uma característica para selecionar, você obrigatoriamente vai diminuir um pouco as outras. Então, a gente, por exemplo, tem 40 características, pelo menos, que a gente seleciona. Mas quais são as principais? São aquelas que têm mais impacto no retorno financeiro do produtor ou da indústria. Porque a nossa atividade é uma atividade de commodity, né? Por mais que Carne é carne. a gente olhe lá fora, que tem alguns exemplos no mundo de valor agregado altíssimo, como o presunto Parma ou com o Ramon Ibérico da Espanha, isso é uma exceção. A gente tem que produzir uma carne saudável, de boa apresentação, um marmoreio interessante, né? Mas ela tem que ser a custo menor, né? Então a gente olha esses aspectos. Então, globalmente, vamos dizer assim, o Brasil não é diferente. Os principais itens são a conversão alimentar, porque a ração é 75%, 80% do custo, né? Então a conversão alimentar é importante. Para chegar nessa conversão alimentar, o nosso programa trabalha com ganho de peso maior e não restrição de consumo, que é muito importante. E aí você fala, por que ganho de peso? Porque para você investir numa atividade comercial como a suinocultura, para você atrair uma pessoa a investir nela, vamos supor um associado aqui da Castrolanda, que está com dinheiro disponível. O que ele está acostumado a fazer? Normalmente grãos, né? Aqui é uma região produtora de grãos, muito forte. Leite, que é muito forte. Talvez frango. Algumas regiões do Paraná você tem piscicultura e suínos. Mas tem mais coisa. Tem, por exemplo, aplicar o dinheiro, uma Selic a 15%. LCI, que é isento de imposto de renda. Um LCA, que é isento de imposto de renda, ou comprar dólar. Você tem muito mais alternativas hoje, que às vezes uma segunda geração, o filho dele vai estar provocando, pai, mas será que não vamos aumentar mais disso? Se a gente não aplicar tal. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque com a taxa de juros mais alta, passa a ser muito importante o conceito do retorno sobre o teu capital empregado. E quando você faz uma conversão alimentar só restringindo o consumo, e esse animal fica mais tempo no galpão, você tem menos giro. Se você tem menos giro, aquele capital que você investiu, sei lá, R$1.000, R$1.100 por um espaço de engorda, mais ou menos que é no Brasil hoje, você está remunerando menos o teu capital. Então, a conversão alimentar, a gente trabalha ela através do ganho de peso mais rápido, porque o sistema como um todo fica mais eficiente. E nessa evolução genética que vocês analisam, você vê quanto maior o ganho de peso é diretamente proporcional à conversão? Ela acompanha? Exatamente. O animal tem um potencial de crescer muito rápido e o consumo de ração dele não sobe na mesma proporção. No nosso animal, se você fala, não, eu vou segurar o ganho de peso dele via redução do consumo, você deixa de extrair um potencial. A tua conversão não piora na mesma magnitude. Hoje o produto nosso, ele só estabiliza a conversão dele lá para 100 kg de peso. No passado era 60, 70. Certo. Mas isso mudou. Então, ad libitum, soltar o fornecimento. Então, ganho de peso, conversão alimentar, eficiência reprodutiva, né? Mas a eficiência reprodutiva hoje passa a ser vista muito mais do ponto de vista de quilos de leitões desmamados por porca por ano. E não apenas desmamados por porca por ano. Que é a qualidade do leitão. Não, além disso, né? Isso é importante, assim, nós, como da produção, né? A gente vê, assim, a questão do peso do leitão. Isso. Fantástico, né? E um ponto, assim, que eu vejo que a gente tá trabalhando também, a questão que é o quilo desamado fêmea ano, que está envolvido a taxa de parto junto, perfeitamente, né? Perfeitamente. Que é a taxa de parto, que é ela, às vezes tem um desfalque, assim, né? Concordo. Então, assim, como você engloba esse quilo desamado fêmea ano, a taxa de parto está junto nessa melhoria, então. Com certeza. Então, quando você fala quilo desamado por ano, você já olha isso que você falou, a taxa de parto, intervalo de desmame e cobertura, você olha a precocidade dessa fêmea ter coberta, porque você sabe que você tem formas
de fabricar, entre aspas, um desmamado mais alto. Se você cadastra a tua fêmea no sistema a partir do momento que ela pare a leitoa, você tirou toda aquela ineficiência que você pode ter enquanto ela foi entrada no plantel. Então, a gente pensa, você tem que cadastrar uma fêmea a partir do momento que ela pode ser estimulado cio. Certo. Já pode ser estimulado cio com 140, 150 dias. Com matriz ativas, vamos dizer assim. Matriz ativa. Ela já tem que ser cadastrada no sistema. Por quê? Porque aí os teus dias não produtivos já contam a partir desta data. E não quando ela pare. Entendi. E aí, só essa mudança, você pode melhorar um desmamado porcano na faixa de 2,5 leitões. Sim, porque desde que ela está pronta, assim, essa precocidade uns 20 dias ali, ela é muito relevante. Com certeza. E a fêmea moderna hoje, ela é possível de ser coberta com 200 dias, com 195 dias, respeitando o peso, acima de 135, 140 quilos, e respeitando pelo menos 2 ciclos detectáveis, né? Então, por isso que eu te falei. Então, a gente passa a olhar muito mais quilo desmamado. Por isso que muitos sistemas no Brasil foram, até de maneira eficiente, para um desmame mais tardio, para uma idade mais acima de 24, que é uma tendência que a gente vê global. Tem sistemas grandes no Brasil trabalhando com 28 dias, com ótimos números. Por quê? Porque talvez não estava conseguindo ter aquele leitão de qualidade com 21, 22 dias. E eu vou te dizer, assim, para compartilhar, é uma realidade nossa. A gente está indo para 28 dias, né? Estamos chegando hoje com 7,700 pesos de desmame. Assim, para nós, é algo que mudou, assim, né? Muda. Questão de genética, nutrição, manejo, foi algo que realmente mostrou. E o grande diferencial desse leitão com 28 dias e 7,700 é a creche. Exatamente. É o outro leitão. E assim, vai repercutir no engorde de volta. Vai. Mas assim, aquele leitãozinho com aquele peso entrando na creche, ele voa. Porque se você... É a fase inicial desse leitão até a creche que ele está formando as fibras musculares que vão ser muito importantes na carcaça futura dele. E você sabe disso. Recuperar um leitão mal desmamado, mais leve, ele é muito difícil. Custa muito e você não consegue o mesmo resultado. Então, isso tudo tem a ver com esse conceito de um leitão mais que a gente chama viável, né, de desmamado. E aí outras características como o rendimento de carcaça são importantes. E eu queria fechar essa parte aí de futuro, que é uma nova vertente do melhoramento genético mais recentemente, que é a resiliência ou a robustez. Certo. No passado, eu comecei já há algum tempo na atividade, quando a gente começou lá atrás, nos anos 90, a gente escutava muito do suinocultor e falava assim, nós precisamos ter um suíno rústico, resistente, né? Porque a nossa realidade não dá. E por muito tempo, essa era a preocupação. O animal tem que se adaptar à realidade da atividade. Felizmente, no Brasil, com as incorporações tecnológicas na agricultura, o desbravamento do Cerrado, que é a minha região de origem, Mato Grosso do Sul, que dizia jamais vai poder plantar soja num areião desses aqui. Hoje não só planta, mas tem resultados excepcionais. Com 2 safras numa região que ainda é arenosa. O leite, você sabe bem disso, com todas as automações. O frango é um case de sucesso brasileiro no mundo, que é o conceito de que não. Eu acho que o produtor tem que se adaptar a esta nova tecnologia, porque se ele não se adaptar, ele perde competitividade. Certo. Isso a gente fez muito. Intensificou tudo e tal. Mas, para você extrair mais potencial ainda desse animal, a gente entende hoje que ele tem que ter um componente mais de resiliência. Essa resiliência, ela é feita de 2 formas. Através da genética tradicional, que é você selecionando aqueles animais que suportam mais desafio sanitário, de espaço, né? Porque você não pode dar muita metragem quadrada, porque você perde o retorno econômico. Intensificação das atividades, mão de obra que passa a ser um desafio para todos nós, né? Não ter aquele mesmo cuidado que se tinha antes. Então você quer que aquele animal suporte um pouco mais, feito através de uma seleção genética tradicional. E a nova fronteira é a edição genética, né? Que você acabou comentando aí sobre a Pierce. Esse projeto ele começou em 2015, de uma parceria da sócia PIC com a Universidade de Missouri, nos Estados Unidos, em que identificou-se, no caso específico da Pierce, um ponto específico no cromossomo do animal, que gera uma proteína chamada CD163,
que sem essa proteína, o vírus da Pierce não infecta a célula. Ele entra na corrente sanguínea, mas para ele infectar a célula e jogar o DNA dele lá dentro, ele precisa ter uma ligação com esta proteína. Como se identificou que era uma proteína muito específica, foi feito essa edição, que nada mais é do que você faz a fertilização do espermatozoide com o óvulo, e quando está na fase de ovo, ainda antes do embrião, através de uma técnica chamada CRISPR, você manda um veículo específico endereçado até aquele ponto do cromossoma e na forma de como se fossem 2 tesourinhas, ele corta aquele filamento. Rapidamente o DNA se recompõe. Ao não ter mais aquele ponto, você pode tentar infectar o animal com vírus, expor ele, que ele não se contamina, ele não manifesta a doença. Eu me pergunto como é que chegaram nisso, né? Porque essa tecnologia, Euler, ela não é nova. Essa tecnologia já era utilizada, inclusive, começando a usar para humanos, tá? Só para você ter uma ideia, tem algumas doenças como a cegueira hereditária, a perda de olfato hereditária, a anemia falciforme. Já existem em países onde é permitida a tecnologia, você já consegue tratar crianças recém-nascidas com alto grau de sucesso em curar. O bovino já existe uma tecnologia aprovada sem chifre, principalmente para algumas raças leiteiras, porque é um problema, você sabe disso, ter que fazer a descorna. Não só é um problema de risco, mas é um problema de bem-estar animal também, e um risco para o funcionário. E também uma tecnologia para gado resistente a temperaturas muito altas. Uma rusticidade da temperatura. Então, por exemplo, eu sou do Mato Grosso do Sul. A gente sempre sonhou lá em criar Angus, mas não podia criar Angus lá, touro Angus. Por quê? O bicho fica debaixo da árvore o dia inteiro e o testículo baixa e bate no jarrete ali e você tem problema. Então, você fazia o quê? Inseminação de Angus com vaca Nelore, porque ela aguenta o tranco lá. Com essa tecnologia de edição genética, você pode ter uma raça europeia no trópico ou naquela região do cerrado, porque ela vai ser resistente ao calor através da edição genética. Mas por que levou tanto tempo? Eu falei 2015, aprovou agora no Brasil ano passado e pelo FDA americano aprovou recentemente. Porque era uma tecnologia que a gente chama disruptiva. Então, tinha que provar que ao fazer essa intervenção, não havia comprometimento, primeiro, segurança alimentar, nenhum comprometimento na carne, e segundo, que outras características não fossem prejudicadas, porque você não queria piorar a conversão. Isso se provou através de muitos estudos. É uma tecnologia extremamente segura. E muito importante, não é considerada uma tecnologia OGM, que é o organismo geneticamente modificado, ou transgênico, que é quando você mistura DNA de outra espécie. Por exemplo, você faz isso com milho. A edição genética não. A edição genética, para te colocar de outra forma, na natureza, normalmente acontece isso. Vou te dar um outro exemplo. Você tem lá... Não estou falando de você, estou falando de exemplo. Eu tenho meu pai, por exemplo. Meu pai são 15 irmãos, vieram do sul. 15? 15 irmãos. E são 8 homens. 5 homens têm muito cabelo. Meu pai, felizmente, é um dos que tinha muito cabelo, então eu puxei a ele. Mas ele tem outros 3 irmãos que são calvos. Você fala, mas como que pode? São o mesmo pai e a mesma mãe. Uns com muito cabelo, outros calvos. É uma mutação que acontece desse gene da calvície. É isso que eu acabei de falar, a edição genética, mas de uma forma que acontece na natureza. Ok. Nesse caso específico do Pierce, você dominou a técnica e consegue controlar ela. E você, então, assim, nessa técnica, você cortou a variante que era sensível. Exatamente. Certo? E... Que produz uma proteína. Uhum. Ele não produz mais aquela proteína e aí o vírus não consegue infectar. Primeiro ponto. Só que eu tenho que fazer isso na fêmea e no macho. Porque ele é homozigótico e recessivo. E aí eu tenho que criar as populações de todas as linhas que a PIC tem. Então, assim, hoje nos Estados Unidos está crescendo essas populações. Hoje tem só umas 4.000 fêmeas ainda produzindo. A tecnologia foi aprovada no Brasil, na Colômbia, na República Dominicana e nos Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo e que tem mais problema de Pierce. Não está sendo comercializada agora, porque eles querem que aprove em países onde se exporta carne suína.
Ah, ok. Então, México, China. Que Estados Unidos já foi aprovado, ok. Já. Para consumo interno, teoricamente, seria ok. Agora, só no caso de uma exportação... Tanto que, por exemplo, a produção desses animais, das granjas puras, você tem descarte, né? 70% de uma multiplicadora é descarte, não é reprodução. Para onde que está indo isso? Estão indo para frigoríficos americanos que não exportam carne suína. Tá? Assim que aprovar no México e na China, aí em larga escala vai ser utilizada a tecnologia. E neste ano agora, 2025, vai começar a ser comercializado na Colômbia. Por quê? Porque a Colômbia tem PIRS e a Colômbia não exporta carne suína, ela é importadora. Então é seguro. Brasil não vai ser utilizado, por hora, graças a Deus, por porque hora nós não temos PIRS. Por hora então, não, né? Então eu fico feliz pela tecnologia, eu fico mais feliz ainda que nós não vamos usar no nosso país, porque o nosso país não tem Nós já PIRS. temos outras doenças aí, né? Mas mais importante que isso é a tecnologia foi aprovada pela CTN Bio e isso permite que logo na sequência possamos ter animais geneticamente editados para doenças que temos no Brasil. Então, disso que eu estava pensando, porque uma vez que você consegue dominar essa tecnologia, por exemplo, o que nós temos hoje no Brasil, que são os principais? É o APP, né? O micoplasma, tá lá, ele aparece também. Agora tem o estrepto ali na região, que daí na oeste, lá quem pega mais, né? E são doenças, assim, que te dão um custo financeiro relevante, Sim. sabe? Então, assim, se tiver uma resistência para isso, também é excelente. Perfeitamente. A gente já tem tecnologia dominada, por exemplo, para colibacilose, Okay. para Escherichia coli, cepa 8, se não me engano, que é um problema dentro da suinocultura. Existem estudos que estão começando a avançar, por exemplo, para influenza, que pode ser um problema em alguns momentos também. Sim. Eu diria para você que no primeiro momento, talvez as doenças virais seja um pouco mais fácil para você ter. Então, a partir do momento que a tecnologia foi aceita e aprovada, agora os investimentos vão ser mais aportados fortemente para que vocês possam aparecer animais resistentes a enfermidades que impactam países como o nosso, né? Então isso vem logo numa sequência. É um período que vai de construção dessas populações, tudo tal. Mas para sumarizar aí, eu acho que a genética avançou muito e a gente tem novas fronteiras aí. Uma delas é essa, quer dizer, eu acho que nem a sociedade quer mais, né? Você tem aspectos de bem-estar animal, né? Você precisa pensar que o PIRS nos Estados Unidos ele tem um custo aí próximo a $1 bilhão por ano, 800 milhões. E às vezes é para uma vacina que ela não é tão efetiva não é tão também, efetiva. E quando você faz a vacina, você acaba também deprimindo imunologicamente, às vezes, o animal, né? Por outras razões. E outras doenças podem entrar. Tem um aspecto que a gente fala moral dos funcionários de lidar com mortalidades muito altas. Então, o foco dessa tecnologia ele é um foco muito mais de bem-estar animal e de sustentabilidade. Por que sustentabilidade? Porque há uma estimativa que a empresa fez que você consiga produzir o mesmo número de animais de abate nos Estados Unidos com um plantel até 18% menor. Você imagina isso? Eficiência, né? Eficiência. Menos Agora você imagina, você não vamos dizer que é direto, mas você está de 18%, você vai retirar 18% do teu custo ali. Não direto, mas... Sim. Né? Sim, diretamente. Porque as matrizes ali, ao menos que a metade do teu custo está lá, né? Claro. Por que o Brasil tem hoje uma média, a gente consegue ter uma média de 29, 30 cevados desmamados do ano. Tem sistemas com 34, mas uma média a gente põe 29 e eles têm 25, 26. A PIRS é uma das... Não é toda a resposta, mas é uma boa parte da resposta. A outra é a mão de obra deles que está mais difícil. Sim. Então, você com esse mesmo plantel, você produz mais. Tem duas formas de ver. Ou produz mais, mas se você olhar do ponto de vista sustentável, você produz menos. É menos milho, é menos soja, é menos gás, que eles usam gás para aquecer. É sustentabilidade na veia. Exato. Que é o mundo moderno. Além de usar menos antibiótico. Então, aí que eu ia entrar, porque assim, como você tinha comentado recentemente, né, a questão de serviços técnicos, né, da AgroScience, da PIC. Eu vejo também, assim, com bons olhos, a questão sanitária de vocês, sabe, em relação a assim, vou entregar então animais livres, micoplasma, DTP. Para quem está na produção, isso faz uma diferença muito grande, sabe, e principalmente na questão de antibióticos, mortalidade e eficiência, sabe. Quando a gente vê assim, pega uma genética que é livre de para nós assim, que a gente não tem o estrepto, né, mas tem a questão dessa respiratória, ela é efetiva, sabe, tem uma diferença grande sobre isso. Um animal livre de micoplasma tem essa questão de antibiótico que você pode retirar, é mais fácil você trabalhar com isso, né.
Quer falar um pouco disso, né? Sim. Oi, olha, acho que cabe aqui a gente até comentar um pouco do trabalho que, né, estamos fazendo juntos, vocês estão fazendo, do povoamento de algumas grandes que nós estamos fazendo. Nós temos hoje 100% das nossas avós, bisavós, 100% do nosso macho e quase a totalidade das nossas fêmeas comerciais são produzidas livres de micoplasma, livre de APP, né, livre de estrepto, enfim. Nossa experiência, vocês, né, têm granjas que começaram livres, depois positivaram. É muito nítido essa diferença, seja em produtividade, seja em gastos, né, e em eficiência na terminação. Então, acho que essa iniciativa de vocês, de começar essa pirâmide, né? Nós já estamos falando aqui vai dar mais ou menos 5.500 fêmeas, assim que finalizar, livre de micoplasma, livre de APP, né? Incluindo aí uma depopulação. É o pioneirismo da cooperativa, né? São poucas empresas no Brasil que já nesse momento falam, não, nós vamos fazer isso aqui porque existe uma diferença econômica muito grande. E, além disso, é olhar para o futuro em sustentabilidade, em bem-estar animal, né? Nem falamos ainda em condenações do frigorífico, Exato. Que é uma cobrança cada vez mais forte, né? Você sabe muito bem disso. Então, acho que é um caminho sem volta. Eu acho que cada vez mais, a gente já vem discutindo isso há algum tempo, né? Particularmente, aí, talvez 2 anos, em trabalhos dos Estados Unidos já vinham fazendo isso de tentar tirar, no caso deles, a PEERS, né? Eliminação de PEERS sem depopulação. Só que de tabela eles viram que junto com PEERS vai o micoplasma, né? Exato. A APP eles nem convivem com isso lá, eles nem aceitam conviver com a APP. É algo que chama atenção, porque assim, no sistema americano, quando você vai conhecer lá, é exatamente isso aí. O APP, ele não... ele tira. Ele não aceita, ele depopula. Ele não aceita, ele não convive com isso. O micoplasma até às vezes convive. O APP tem um impacto muito forte na indústria. Ele é muito oportunista, porque Exato, assim, a gente repara assim, tá o micoplasma com o APP. Qualquer instabilidade, o APP, ele brota. E quando ele brota, gente... você não segura. Isso aí. É verdade. E, infelizmente, o APP você não consegue tirar. Nem com as estratégias de depopulação, né, de eliminação sem depopulação, você não consegue tirar. Né? Então, acho que nós, durante muito tempo, discutimos sobre as possibilidades, né? Vocês tomaram essa importante decisão agora. Eu não tenho dúvida, né? É um caminho futuro para muitos sistemas no Brasil. Porque é um caminho sem volta. É o bem-estar animal, é a redução de uso de antibióticos, as pressões, né, do frigorífico sobre condenação. Então, foi um passo muito importante, né? Eu não tenho dúvidas dos resultados que vocês vão colher, e nós, né, tentamos contribuir o máximo possível. E esse envolvimento, né, nós estivemos aqui, o Thiago Freitas, nosso sanitarista, esteve aqui há 3 semanas, 4 semanas no máximo. Né? E uma coisa louvável é o comprometimento da equipe da Castrolanda. Né? Nós já temos uma outra grande que a gente já somos parceiros aí há 3 anos praticamente. E essa mudança do mindset, do chip da equipe de vocês, da importância que tem os protocolos de biosseguridade. Porque, nós estamos começando 3 grãs do zero, livre de micoplasma APP, mas depois nós temos que manter esse status sanitário. Exato. Que passa... Uma boa parte, existe os investimentos do produtor, da Castrolanda, em estrutura, em barreira, em caminhões, em limpeza, em desinfecção, mas existe o procedimento, o protocolo das pessoas entenderem que eles são uma chave, uma peça muito importante nesse processo. Danilo, eu vou te dizer uma coisa, isso aí é uma questão de cultura. Cultura, sabe? Algo que você vai trabalhando, eles vão amadurecendo. Eu te digo assim, existe uma coisa muito forte em tudo isso, é que quando você tem a doença, aí o impacto é grande, aí você sente o valor daquela aprende na dor, né? Exatamente. Então, às vezes, você aprende na dor, então tem que corrigir. Mas, sem dúvida, é um processo, assim, né? Nós estamos juntos nessa caminhada com vocês, mas tem sido um processo muito bacana de acompanhar, né? Como a equipe Castrolanda vestiu essa camisa e está bastante focada, né? Sim. Entendeu? Infelizmente, na dor, né? Em alguns casos, mas... Tá claro aí o caminho que precisa ser seguido, acho que para todo mundo. E assim, Danilo, vamos pensar numa questão, uma possível retirada de antibióticos. Eu não vejo como, se você não tiver menos doença no plantel, é impossível tirar. Não tem como. Então, você tem que trabalhar com menos agentes, com menos doenças virais, claro que abrem oportunidade, né? Bacterianas também, mas assim, eu não vejo outro modelo ser retirado
antibiótico, senão... Euler, essa é uma grande dificuldade quando a gente compara, por exemplo, com o sistema de produção dos Estados Unidos, lá da nossa sócia. Há 4 anos atrás, nós fizemos uma missão lá com pessoas aqui das cooperativas, né? Castrolanda, Capal Freezer, você naquele momento não esteve presente, mas outros 2 colegas, né, estavam lá. E a gente visitou um sistema, eram granjas de 6.000 fêmeas, e levava-se para creche de origem única e depois terminação de origem única. Então, eram sistemas livres de micoplasma, livres de APP, sem mistura de origem e praticamente zero de medicamento, né? Via ração era zero, muito pontualmente quando você tinha algum surto. Quando a gente veio no Brasil, nossa realidade majoritariamente é o contrário, né? Historicamente, UPLs, UPDs pequenas, misturas de creche, de muitas leitões, sobretudo na creche e depois na terminação. Quando, talvez há 5, 6, 7 anos atrás, a gente viu um pouco mais essa conversa, essa tendência no Brasil de tirar medicamento, o que ocorreu muito? Simplesmente tirou o medicamento. Óbvio que deu errado. Estraga. Porque faltou nós sempre que começávamos a dizer, da página 1 do livro, menos origem, sistemas o mais limpos possível, né, menos mistura de origem, por aí vai. Mas, sem dúvida nenhuma, acho que agora o mercado está indo para um caminho dele. Planejou mais, está planejando mais e executando melhor, né? Alexandre, agora eu quero trocar um outro assunto para você, um pouquinho mais agora, eu acho que é referente ao que a gente está vivendo hoje, né? Como acho que o tema da tua palestra hoje à tarde vai ser a questão de mercado, né? O que a gente está vivendo, como é que são as perspectivas, né? Eu não posso começar aqui sem falar o que a gente está vivendo hoje, né? Que é essa questão de tarifaço, essa questão política, essa polarização. E assim, dentro do que foi tarifado, a carne ela continuou, né? A carne de boi ela continuou sendo tarifada para exportação. E indiretamente vai impactar a gente de alguma maneira, porque a carne de boi caindo, o porco cai e o frango cai, né? Acho que até a parte de tilápia também, acho que a região oeste ali que exporta bastante também está sendo tarifada, né? Sim. Eu não sei, nessa atual conjuntura, assim, o que você espera, o que você imagina, qual que é o teu pensamento sobre tudo isso, sabe? Estamos vivendo semanas e essa semana em particular, né? Hoje, né? O dia, né? É o dia 6 que eu tô aqui, né? Que ele adiou em uma semana, o tarifaço. Enfim, primeira coisa, né? O que está acontecendo é algo global, tá? Eu diria para você que até antes do Trump já havia alguns movimentos de polarização, de radicalização, né? De crescente protecionismos. Alguns levaram a guerras, outros estão sustentando guerras, né? O Trump, obviamente, aguçou isso aí. Assim, é um regime democrático, os Estados Unidos, a gente respeita, e eu acho que muito que está acontecendo no mundo é porque parte da sociedade apoia. A gente tem que entender isso, né? Regimes democráticos. Por quê? Porque talvez a globalização da forma como ela estava, para algumas pessoas, ela não respondeu todos aos anseios. Ainda acredito, eu sou um liberal por formação, né? Que esse modelo ainda é o melhor. Talvez algumas sociedades vão ter que mudar a forma de produzir alguma coisa, né? Como os americanos, né? Que passaram a comprar mais os produtos de fora. Mesmo importar, né? Mais barato. Exatamente, mais baratos e tal. E foram para a parte de tecnologia da informação. As big techs, as startups e as grandes do mundo são de lá. E a economia americana vem crescendo nesse modelo. Mas mudou o formato, né? Não é mais para produzir carro, é para produzir outras coisas. Enfim. Fato é que tá aí o negócio. Ele, é o que nem você falou, estimativa aí que afeta 45% das receitas de produtos que são exportados aos Estados Unidos. Não é 100%, porque ficou de fora, né? Aviões. Isso, eu acho que foi aviões, laranja, fruta, café, não tenho certeza. Café ainda está dentro, mas estão falando que talvez ele vá, porque o secretário de Comércio disse que produtos que eles não produzam, eles aceitariam comprar. E aí, obviamente, entra... Porque até precisa impactar eles lá. Porque o preço vai ser repassado. Exatamente. Então, isso vai ainda... Fato é que, sim, o bovino foi afetado. Lembrando que os Estados Unidos, desde o ano passado, são o segundo mercado da carne bovina. E nesse ano foi o que mais cresceu percentualmente. Ainda assim,
é bem longe do primeiro mercado, que é a China. Primeiro mercado da carne bovina é China. É China. Aliás, até meados do ano passado era o primeiro mercado para todas as nossas carnes. Desde novembro não é mais para carne suína. Filipinas passou a ser o primeiro mercado, tá? Mas para frangos e bovinos ainda é o primeiro mercado. 15%. Muito dianteiro, carne dianteira que vai para lá e com alta presença no hambúrguer americano, né? Então, num primeiro momento, sim, afetou, a arroba caiu. Alguns frigoríficos tiveram que dar férias coletivas porque eles eram totalmente direcionados para o mercado americano, mas na minha ótica, o boi ele tem uma vantagem competitiva em relação ao nosso produto suíno, que ele não tem preconceitos culturais no mundo islâmico e no mundo judaico, digamos assim. Embora no mundo judaico ele tenha um pouco impacto, né? Mas o mundo islâmico ele é forte, né? Então, por exemplo, a gente não se consome carne suína no Oriente Médio, em países importantes do Sudeste Asiático, como por exemplo a Malásia, parte da Indonésia também, que são países de alta população. A Índia aí, né? Tem uma questão aí de mais religiosa, vegetariana, etc e tal. Fato é que o boi ele tem mais mercados que ele pode canalizar essa carne e já tem uma expectativa de que vá mais para o Sudeste Asiático e para a China também. Então, eu diria que talvez aí nos próximos 2 meses tenha um pouco mais de efeito, mas logo na sequência isso dá uma... E me corrija, assim, o boi no caso, né? Eu acho que é curto prazo, mas ele tem a possibilidade dele segurar campo também, né? Se não for confinamento, assim, né? Ou na prática não... Não, tem. Porque o suíno é um ano produzindo, você não para, né? Você tem razão. Né? Por mais que o confinamento cresceu no Brasil, ele não representa mais do que 18%, 20% A maioria é campo. Da carne. A maioria ainda é campo, sim. Dá para segurar e não consegue fazer isso com o suíno nem com o frango. Mas de fato a gente sabia que ia ter um efeito na arroba. Num curto prazo, isso nos atinge no suíno, porque a carne bovina fica um pouco mais competitiva. Por outro lado, semana passada e cremos essa semana, o mercado está mais aquecido. Mas por quê? Eu reparei isso. Ele teve uma queda e agora de 1 ou 2 semanas para cá já subiu de novo. Por quê? Porque nós estamos num momento, depois de muitos anos de oferta restrita, né? A suinocultura brasileira, até o ano de 2023, se pegasse os 10 anos anteriores, ela cresceu a uma média acima de 6% ao ano. Nenhum país, mesmo a China, cresceu nesta magnitude em 10 anos. 6% ao ano. Combinação de vários fatores. Adoção de tecnologia pelo suinocultor brasileiro, em larga escala, não ter doenças como PIRS ou PED, que te traz em alguns momentos a produção para baixo. Okay. Terceiro, pela incorporação da genética e pelo que eu comentei antes, tanto o produtor quanto a indústria viram vantagem a abater um animal mais pesado. Para a indústria, ela otimiza o processo, a nora é a mesma e ela gera mais carne numa carcaça. E o suinocultor começou a enxergar que a genética moderna é eficiente até a pesos elevados. Não faz sentido abater com 100 quilos. Mesmo em mercados como Minas Gerais e São Paulo, que são mercados independentes, que não aceitavam, né? Passaram a aceitar. Então, em 10 anos, a nossa média de abate, que era de 112, 115 quilos, veio para 125 quilos, que é igual aos Estados Unidos. Que a gente falava por muitos anos que nunca ia chegar lá. Tem muito cliente nosso com 140 quilos, com resultados bons. Não, é uma atitude rápida que você coloca carne no mercado. Então, sem aumentar muito o plantel, aumentou o peso e você vê os resultados determinados por ano, que também cresceram bastante. Daqui para frente é mais difícil. Mas mais importante que isso, nesse período pós-pandemia, os custos de construção subiram, e subiram bem, né? Por muitos e muitos anos se fazia um espaço de terminação no Brasil a 650, 700 reais, por muitos anos. Imagina que hoje menos de 1.000, 1.050 não faz, tá? E uma coisa muito importante, a taxa de juros que a gente está tendo. 15%, viu? Não viabiliza nada. Exatamente. Então, isso por si só freou muita expansão, tá? Então, a gente está vivendo um ciclo de oferta restrita. Além disso tudo, a disponibilidade interna caiu. Por quê? Porque estamos exportando a 15%, 16% ao ano sobre o ano anterior. Esse ano, nós já estamos em quase 18%. E em preço médio,
36% melhor. E com uma notícia excelente, menor dependência da China, que já chegou a ser 50%, 55% com Hong Kong, hoje está menos de 30%. Então, assim, a China era 50% e está com 30%. Quais mercados que entraram? Cresceu Filipinas, cresceu Japão, que é ótima notícia, porque o Japão tem um preço médio melhor. E Japão é um mercado onde, se você faz um bom trabalho, e o sistema industrial brasileiro tem feito um excelente trabalho junto com o Ministério da Agricultura, a BPA, de fortalecer a imagem do nosso suíno como um suíno saudável, que não deve nada com um suíno dinamarquês, americano, com indústrias, nas nossas indústrias são muito boas em termos de processo, em termos de higiene, e a gente vem conquistando de uma forma bem sólida o mercado japonês, com uma qualidade de carne também muito, muito bem aceita por eles. Lembrando que nós não exportamos carne resfriada, nós exportamos carne congelada. E eu acho que para a gente dar um pulo maior no Japão, precisaríamos chegar à carne resfriada, que é onde entra o Chile, que consegue dominar, que os Estados Unidos conseguem dominar. E essa carne resfriada seria o quê? Tempo, né? Como é que você faz para entregar? Tempo, né? Basicamente é quando a gente conseguir essa rota bioceânica, né? Uhum. Que está em obras, né? Que a gente vai conseguir acessar o Pacífico via Chile. E Peru também, né? São 2 portos. Essa rota acho que é via trem, né? É algo assim ou não? Vai ser trem e vai ser rodoviária. Inclusive a ponte lá do meu estado, Porto Murtinho, para o Paraguai já está pronta. E por ali vai encurtar muito, você vai poder acessar via carne resfriada. Não só suína, mas bovina também. Geral. Mas México, estamos crescendo também. Argentina voltamos a crescer também. Enfim, estamos diversificando mais. Então, essa exportação crescente, ela diminui a disponibilidade interna. E aí, obviamente, menos disponibilidade, a lei de oferta e procura está sustentando esse preço. Não tem crescimento na atividade, acho que desde o ano passado, relevante, né? A gente crê que 2025, vamos dizer assim, que a nossa produção suína não vai crescer mais que 2 pontos percentuais, 2%. Sendo que o mundo não vai crescer 1%. Então, assim, não é só no Brasil. A suinocultura está tendo uma boa rentabilidade globalmente. Está com excedente, né? Não, os Estados Unidos está com recorde de preço já há 5, 6 meses. México, Colômbia, Espanha. E você acha assim que esse preço que a gente está vivendo hoje, que esse preço elevado, também é consequência daquela depopulação lá, acho que a Alemanha, né, reduziu bastante a questão do plantel, daí foi aquela questão sanitária africana, né? É uma ótima pergunta. A Europa, nos últimos, vamos colocar aí, 10 anos... ela perdeu aí quase 4 milhões de fêmeas, de 14 vindo para 10 milhões de fêmeas. Nós temos dois. Nós temos 2.1. Nós temos 2.1, 2.2. Quem compensou uma parte disso foi a Espanha. A Espanha foi o único país da Europa que cresceu o plantel e veio aí nesse mesmo período de 2 milhões para 2 milhões e 600. A Espanha tem mais fêmea que nós hoje. Uhum. Ela compensou, ela ganhou muito dinheiro. Mas mesmo assim, no balanço europeu... No balanço europeu caiu perdeu 4 milhões. Mesmo Reino Unido, Inglaterra, que é o berço da nossa sócia, chegou a ter 1 milhão de fêmeas nos anos 90, hoje tem 250 mil fêmeas. A fêmea tem que ser criada solta, tem que ser criada em cabaninhas. Então, um ciscal. Então, o que está acontecendo na Europa? Está acontecendo essas restrições. Bem-estar animal. Então já está com os dias contados, vai ter que precisar ter baia também para maternidade, não apenas para gestação. A Europa tem outro problema, você não pode castrar cirurgicamente e você não pode colocar a vacinação. Imunocastração que a gente tem no Brasil, que é aprovada. Você abate o macho inteiro em muitos países. Aí vem uma ótima pergunta, e como é que faz com animal pesado? Então, a gente teve uma missão para a Espanha no ano passado com produtores e fomos lá. E todo mundo, o que você vai comer na Espanha? Vai comer carne suína, óbvio, né? E a gente começou, a nossa turma lá, a reclamar do cheiro, do gosto. É mesmo? Todo mundo começou a falar. E a gente perguntava, mas escuta aí, e vocês não estão... Não, normal. E quanto que tá batendo o peso? Então, a gente tá batendo 120 quilos agora. Macho inteiro. Começa a ter um pouco do sabor, que é o escatol dentro da carne. Porque eles não permitem ractopamina, eles não permitem... E vocês estavam uma equipe de brasileiros, é isso? Brasileiros. E o brasileiro começou a sentir o... Nós percebemos na hora, entendeu? Que você começa a ter esse tipo de desafio. Então, você não está dando alternativa. Qual que é a alternativa que tem? Se você for castrar, você tem que dar anestesia para os animais.
É muito complicado isso aí. Muito complicado. Acho que eu acabei indo para Eurotir, a feira que tem lá, né? Então, interessante, era para você anestesiar o leitãozinho, eram 5 lugarzinhos, você colocava o focinho dele lá para ele anestesiar. Gente, numa produção grande, é inviável fazer isso. Então, assim, não tem, né? Tudo isso é possível fazer, mas numa escala muito menor. A gente respeita a decisão da sociedade europeia de fazer isso aí. Eu acho que tem tecnologias, por exemplo, a castração química, imunocastração, que a gente fala que é 2 doses de vacina, ela é extremamente segura, não tem efeito colateral, ela responde um pouco esses anseios, né, da questão da castração cirúrgica, que pode dar problema. Porque senão a gente não vai conseguir fazer. Vai ser uma sinocultura extremamente ineficiente para atender a esses anseios, e ela vai ter que ser remunerada por isso. Então, eu acho que tem que ter preocupação, tem que ter a questão da sustentabilidade, tem que ter a questão de usar corretamente os recursos naturais. Eu acho que a gente já faz muito disso. Há espaços para melhorias na parte do bem-estar alimentar, mas a gente tem que ter um equilíbrio nesse ponto. Então, e a Europa foi muito por esse caminho, então ela está ficando inviável essa produção lá. Tem países que estão pagando, dando um bônus para o suinocultor fechar sua granja. Eu ouvi falar de Holanda, né? Holanda, Dinamarca, uma parte, e Canadá também. Canadá? Pagando para fechar a granja. Então, eu acho que aí a gente globalmente está bem posicionado. A China, claro, é um enorme player, tem muitos desafios sanitários, muitos para surgir, e tem uma escassez de recursos naturais, especialmente água. Então, eu acho que também é complicado para eles crescerem muito. E os Estados Unidos, que hoje disputa o primeiro lugar em exportação no mundo com a Europa, já chegou no mesmo nível. Muito problema de mão de obra. E aí, em cima disso, vem uma política imigratória do atual governo Trump, de tentar extraditar muita gente. Muita gente que estava até em processo de como é que fala, de se legalizar, e você criou um cenário de medo, e muitos funcionários não indo aparecer no frigorífico, não aparecendo nas granjas, que já estava com uma escassez muito grande. Então eles têm esse desafio e aceitam mortalidades muito altas. Além de tudo isso, alguns estados como a Califórnia, com essa legislação nova que exige que seja tudo criado solto, solto não, em gestação coletiva, então criou umas barreiras para crescimento. E aqui é o juro, né? Mas eu acho que ainda assim vão ter alguns projetos que vão crescer, porque tem indústria. Nós aqui, compartilhando com vocês, quando conversa com a Aurora, aqui a cada conversa é uma onda de expansão, né? Sim. A cada posição é uma onda. A gente está indo para a segunda, né? Como agora, nem terminamos a primeira. Já tem a segunda posicionada, né? Então, assim, vem crescendo, sabe? Vem. Eu acho que os sistemas industriais brasileiros verticalizados, que são os que mais cresceram, são os mais organizados, a produção tem condição de controlar melhor todas essas novas tecnologias, né? Fazer a imunocastração de uma forma correta, ter uma unidade que vai usar rotupamina, outra não. Eles conseguem coordenar melhor esse... E além de tudo, quando entra em ciclos de baixa, que é uma atividade de commodity, tem ciclos de baixa também, ela tem condição de blindar o seu integrado e absorver isso através de um pouco mais de estoque, diversificação de mercado, né, do que às vezes um produtor independente que sofre muito mais. Então, esses são os modelos que a gente entende que vão acabar crescendo mais, né? E é exatamente essa pulverização de mercados. Eu me lembrei agora. Mas em 2008, eu vim no Agroleite aqui. E lá foi questão de mercado, né? Lá falava que a Rússia, a gente dependia 50%, 60% da Rússia naquela época. Isso mesmo. Em 2008, né? Recentemente foi China, que comprava um grande volume, agora estamos dizendo que já está um pouco mais pulverizado. E o reflexo está no preço, né? Exato. Porque sempre nós tínhamos 2 anos bons, um ano arrebentava, né? A gente há muito tempo está brigando por os mercados premium. Os 2 principais premium seriam, vamos botar os 3 aí, né? Considerando que os Estados Unidos a gente não vai entrar, mas seriam Japão, Coreia do Sul e México. A principal razão de não entrar, talvez, em Japão e Coreia do Sul no primeiro momento era que só Santa Catarina era certificado para aftosa sem vacinação. Depois a gente teve Paraná e Rio Grande, e agora a gente teve, né, o país como um todo, pela OIE.
Isso não significa que o país imediatamente vai começar a comprar de nós, mas é uma ótima notícia. Acho que vence uma barreira muito importante para a gente acessar esses mercados, que é uma questão de tempo. E aí sim você consegue diversificar mais os teus mercados. E eu acho assim que... Aí você fala, mas até quanto pode exportar? Os Estados Unidos é 33% da produção. A Espanha chegou a ser 60%. É uma pergunta difícil. O Canadá é 50%, não vive sem exportação. O Chile, 40%. E compra também. Então o Brasil está com 24%, 25%. Então é possível chegar a 30%, sei lá, 1.800.000 toneladas. É possível. Na velocidade que está a exportação do primeiro semestre, a gente vai vencer aquela estimativa primeira que a BPA colocou de 1.400.000. Vamos chegar a 1,5 milhão. Talvez esse ano a gente passe o Canadá. Porque o Canadá também vem crescendo um pouco. Mas é já possível esse ano a gente virar o terceiro, ficando só atrás da União Europeia e dos Estados Unidos. Quem diria que isso ia acontecer? Tem tudo para acontecer. Então, assim, a gente está num caminho bom. Temos que continuar essa preocupação sanitária. Né? É um trabalho que tem que ser feito não só com as empresas, a BPA, mas também com o Ministério da Agricultura. É um esforço conjunto. Manter as doenças fora. E isso é um trabalho muito importante. Acho que a gente está mais maduro e eu acho que acaba nos ajudando, né? A gente ter muitas das empresas e a principal entidade que congrega aí os produtores que está junto com a Aves, né? Porque o perfil do associado é parecido, do produtor, e também tem doenças que a gente não tem aqui até pouco tempo, como a influenza aviária. Isso é bom para nós, né? Para acessar esses mercados. Então eu acho que o Brasil está num momento bom, mesmo com essa questão do protecionismo, para especificamente suíno. E eu posso dizer, acho que isso vai se vencer, porque não tem onde produzir mais café do jeito que eles querem, o arábica. A laranja é aqui, a tilápia no custo que produz qualidade é aqui. Sem falar aí, vamos falar de etanol. A gente não está falando de etanol. O Brasil está chegando esse ano a 23 milhões de toneladas de milho virando etanol. Tá? Isso vai chegar em breve a 20% da produção. Há 10 anos atrás você falava, isso é coisa de louco, é só americano que vai fazer etanol de milho. Não, nós vamos fazer. E o óleo de soja, que está indo forte para a inclusão, já estamos no B15, né? 15% de inclusão no diesel, consumindo 37 milhões de toneladas de soja. Isso é excelente, é o que eu sempre falo. Não é ameaça, é oportunidade. Quanto mais oportunidade você dá para o agricultor, para o produtor de milho, melhor é para o suinocultor. Eu sou do Mato Grosso do Sul. A suinocultura começou lá, sabe por quê? Porque não tinha valor nenhum o milho de segunda safra, se plantava aquele milho para fazer cobertura. Não tinha valor nenhum. Então vamos pegar esse milho e dar para o suíno. Óbvio que hoje o milho do Centro-Oeste não custa menos que... Mas foi isso que possibilitou com que o Brasil chegue agora a 182 milhões de toneladas de milho. Foi o quê? O cara fala, não, se eu não tiver milho para vender para suíno e para frango, eu tenho para etanol de milho. Né? E hoje, 35% do milho produzido no MS, que é o meu estado, já vai para etanol. No Mato Grosso é 30%. É um volume muito grande. É um volume muito grande. Né? Só que você viu que o Paraná agora começou. A Coamo está fazendo um investimento. Pois é. Uma fábrica de etanol. E a Campos Novos, a Cooper Campos, que é uma parceira nossa, está fazendo também. Então, eu acho que isso é bom, porque você dá mais alternativas. Aí aquele agricultor que vai fazer a segunda safra fala, não, peraí, eu não quero mais só 100 sacos por hectare, eu quero 140, 150. Ele vai botar tecnologia naquela segunda safra, porque ele tem um preço melhor. E, consequentemente, é bom para a atividade. Sem falar, né, que a gente não falou do DGS. Que também vira um resíduo. Não, mas é uma alternativa para nós, né? Os Estados Unidos usam muitos anos do DDGS. Exato. A gente sempre levou o suinocultor para lá, e isso é um outro ponto, né? Que é outro podcast para discutir. E o suinocultor fala, mas a minha conversão é muito melhor que a desses caras. Eu estou com 2,3 na época, e o cara estava com 2,5. Aqui o americano respondia, falava, qual que é o teu custo de produção por leitão? Acho que eu não sei, eu sei o meu, é tanto. Para mim o que importa é o custo de produção.
Conversão alimentar é uma forma de chegar lá, mas não é só essa forma. Pega um DDGS, que eu não sei que percentual que ele é do valor do milho. Tem um percentual. Tem um percentual. Mas tudo bem, mas é muito mais em conta. Ele baixa muito a questão da soja também, né? Como fonte de proteica, né? Que você possa utilizar. Enfim, ele baixa o teu custo de produção. E aí você tem que olhar a conversão que a gente fala calórica. Não importa quanto que é 2 ou 2, importa quantos quilocaloria por quilo. E aí ele tinha uma ração muito mais barata que a nossa. Tanto que o custo de produção do suíno nos Estados Unidos, por muitos anos, a ração representava 55%. Nossa, 70%. Nós já era 70% há muito tempo. E agora subiu um pouco para 60%. Então, esses caras são muito competitivos. Muito competitivos. Então, agora a gente passa a ter essa alternativa também, que já está sendo usada em boi. Tem vários tipos de DDGS, né? Tem o DDGS, que é o chama de molhado, e tem o DDG, né? E isso é uma alternativa para baixar o custo de produção. Então, eu acho que o Brasil está incorporando essas tecnologias aí que vão ser excelentes para o nosso produtor aí no futuro. Então, a longo prazo, a curto prazo, a gente tem uma boa visão, né, de mercado. Com certeza. Sem dúvida. Senhores, por uma questão de tempo, né, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, né, tá contribuindo com o nosso Conecta Pecuária. Eu deixo aberto para vocês com uma mensagem final, né, para encerrar hoje o dia. Obrigado aí, né, pelo convite, pela iniciativa. Acho que é só realmente parabenizar novamente a Castrolanda, né, por tudo que tem feito, pelos resultados que tem obtido. E eu não tenho dúvida, né, é uma referência, né, para o estado do Paraná, para o Brasil, em pioneirismo, em eficiência, em foco. E o futuro vai ser, né, já é um presente brilhante, o futuro ainda mais. Aí a gente tem muito orgulho de poder caminhar junto com vocês aqui. A gente que agradece a parceria. Da mesma forma, agradeço aí o convite para estar aqui hoje, não só no podcast, mas também agora na parte da tarde falando aí com vocês, né? A gente acompanha aí, né, a Castrolanda já há bastante tempo, né? Esse exemplo de sucesso, de aplicação de tecnologia, com certeza no leite, né? É um caso de vitrine, não no Brasil apenas, mas mundialmente, na agricultura e também nos suínos, né, que vocês estão. A gente sempre fala que a suinocultura brasileira, ela está num novo momento, ela está num momento hoje de ser vista lá fora, com muita atenção. Isso é bom, claro, porque o pessoal respeita a nossa atividade, né? A gente já está concorrendo com os nossos concorrentes em mercados como o Japão, que a gente sempre quis e hoje é uma realidade. Mas fica também a atenção, né? Nada de graça, né? A gente vai ter que disputar forte esses mercados. E eu acho que o exemplo de vocês aí de incorporar a tecnologia, e não só isso, mas de uma abertura muito grande com os fornecedores, de o que a gente pode fazer junto para melhorar, eu acho que sempre é um exemplo positivo, né? Porque a gente também tem muita coisa que a gente pode contribuir, mas a gente vai contribuir mais quando o nosso cliente nos puxa, nos suga e pra gente estar lá dentro, né? E eu compartilho as dores. Exato. Porque a tua dor, no fundo, é a minha também. Né? Se você não tiver sucesso, eu não vou ter sucesso. Então, eu acho que esse é um modelo de sucesso da suinocultura brasileira, do agro brasileiro, independentemente da origem, se são da Holanda, se é da Alemanha, se é italiano, isso não importa, né? O que importa, de fato, é essa visão de que tenho que adotar essa tecnologia aqui e tenho que abrir muito com o meu fornecedor para a gente trabalhar juntos. Então, agradecer aí pelo tempo. Senhores, então, agradeço a participação de todos, né? E ficamos para a próxima aí. Um grande abraço.